Há uma verdade fundamental sobre a existência humana que a ciência e a filosofia apenas tentam tocar, mas que a palavra de Deus revela com absoluta clareza. Fomos criados com um propósito. Cada vida é uma flecha lançada por um arqueiro divino, e cada um de nós foi concebido para atingir um alvo específico. A satisfação plena, a verdadeira paz e o sucesso genuíno não estão em alcançar riquezas ou fama, mas sim em atingir esse alvo, viver o propósito de Deus. No entanto, há um perigo sutil e devastador que nos assombra diariamente, uma ameaça silenciosa que desvia essa flecha do seu destino. Eu chamo isso de o custo do desalinhamento. Imagine-se como um drone moderno, equipado com a mais alta tecnologia de GPS e uma bateria de longa duração. Seu criador o programou para uma missão de 30 minutos em linha reta, com um objetivo vital. No primeiro minuto, você se desvia apenas 1 grau. Parece insignificante, mas quando você chega ao fim dos 30 minutos, aquele único grau se tornou uma distância de quilômetros, fazendo você perder o alvo, esgotar a bateria e comprometer toda a missão. Assim é a nossa vida quando operamos fora da rota planejada por Deus. Pequenos desvios, uma decisão impensada, uma influência tóxica, um caminho fácil que parecia tentador, acumulam-se e, no final, roubam não só o nosso tempo e energia, mas o nosso destino. O desalinhamento custa a nossa paz, a nossa alegria e, o mais grave, a plenitude do nosso chamado. Hoje, quero te convidar para uma jornada de realinhamento. Vamos mergulhar na palavra para entender como a confusão se instala, como o desvio começa e como podemos usar a autoridade que nos foi dada em Cristo para retomar o controle e declarar: eu vou viver o meu propósito. Se você sente que sua energia está sendo gasta em círculos, se a ansiedade é sua companheira constante, esta mensagem e a oração poderosa que faremos no final são para você. Jeremias 29:11 declara a nossa tese: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. O plano existe. A questão não é se Deus tem um plano, mas se estamos dispostos a nos alinhar a ele. O desalinhamento não é apenas um erro de cálculo. É no seu núcleo uma falha de confiança. O GPS da vida humana foi desenhado para funcionar com apenas uma fonte de sinal, a voz e a palavra do Criador. Quando ignoramos essa fonte e tentamos usar nossa própria bússola, o desvio é inevitável. Provérbios 3:5-6 é o manual de instruções. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Este texto nos apresenta um paradoxo. Para sermos retos, precisamos primeiro nos curvar. O desalinhamento começa no momento em que a nossa mente humana, finita e limitada, decide que pode traçar uma rota melhor do que o Deus que conhece o fim desde o princípio. A armadilha do entendimento próprio. O entendimento próprio é a bússola mais defeituosa que existe. Ela é influenciada por a visão curta. Nosso entendimento só enxerga a próxima curva, o próximo obstáculo. Ele não vê o plano completo, não enxerga os anos à frente. O desalinhamento acontece quando tomamos decisões permanentes baseadas em frustrações temporárias. O medo. A lógica humana sempre nos levará a buscar o caminho mais seguro e menos desafiador, mesmo que seja o mais distante do nosso destino. O desalinhamento é o resultado de fugir do chamado de Deus por medo de falhar ou de sofrer. A opinião alheia. Baseamos nossos movimentos e decisões no que os outros esperam de nós, nas tendências sociais ou nos padrões de sucesso do mundo, em vez de baseá-los no que Deus nos chamou para ser.
O desalinhamento é o ruído do mundo abafando a voz do Espírito Santo. Nenhum exemplo ilustra o custo do desalinhamento melhor do que a história de Jonas. Deus lhe deu um chamado simples e direto: vá a Nínive. O chamado era claro, mas Jonas, baseado em seu próprio entendimento e ressentimento, decide ir na direção oposta, para Tarsis. O que o desalinhamento custou a Jonas? Paz. A desobediência não trouxe alívio, trouxe tempestade. Recursos. Ele teve que pagar a passagem para fugir de Deus. O pecado e a desobediência sempre exigem um pagamento alto. Conforto dos outros. A tempestade que atingiu o barco não era sobre Jonas, era sobre a desobediência dele. O seu desalinhamento afeta as pessoas ao seu redor, sua família, seus colegas de trabalho, sua igreja. O tempo. Ele perdeu tempo sendo engolido pelo grande peixe. Jonas só reencontrou o alinhamento quando, no ventre do peixe, ele reconheceu o erro da sua própria bússola e clamou: ao Senhor pertence a salvação. Jonas 2:9. O fundamento teológico é este: o alinhamento começa com a rendição. Você precisa parar de lutar contra a vontade de Deus e reconhecer que Ele é soberano em todos os seus caminhos. Isso é a verdadeira fé em ação. Se a rendição é o ponto de partida, a disciplina é o motor que nos mantém no caminho. O desalinhamento é frequentemente resultado de uma falta de intencionalidade. Vivemos a vida de forma reativa, apagando incêndios, em vez de vivê-la de forma proativa, construindo o propósito. Efésios 2:10 nos dá o mapa para essa construção. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Este versículo nos diz que somos obra-prima, criação de Deus. Você não é um acidente. Você é uma obra de arte única, projetada com talentos e dons específicos. Seu chamado já está codificado em seu DNA espiritual. Somos realizados em Cristo. O propósito não se encontra em um título de trabalho ou em uma conta bancária. Ele se manifesta na nossa identidade em Cristo. Fomos preparados antes. As boas obras que você deve fazer, seu ministério, seu trabalho, sua vocação, já foram planejadas por Deus antes mesmo de você nascer. O desalinhamento é resultado de tentar praticar as suas boas obras em vez das dele. Para resistir ao desvio e praticar as obras de Deus, precisamos vencer 3 batalhas práticas. E batalha da identidade. Saber quem você é. Muitos cristãos estão desalinhados porque estão tentando viver o chamado de outra pessoa. Eles tentam ser o pregador, o adorador ou o empresário que o amigo é, em vez de aceitar a singularidade do seu próprio chamado. O desalinhamento surge quando você desvaloriza o dom que Deus lhe deu para cobiçar o dom que Ele deu ao seu irmão. Você precisa se aprofundar em Cristo para entender quem Ele te fez para ser, e não quem o mundo espera que você seja. A batalha da distração. Foco no essencial. O inimigo não precisa te fazer pecar gravemente para te tirar do propósito. Ele só precisa te manter ocupado com coisas boas que não são as melhores. O desalinhamento é o acúmulo de compromissos secundários que drenam a energia que seria usada para o seu propósito principal. Você precisa aprender a dizer não para o que é urgente e concentrar-se no que é eterno. A resistência à distração se chama foco, e o foco se alimenta da oração diária. A batalha da consistência, o passar do tempo. O propósito de Deus é uma maratona, não um tiro de 100 metros. O desalinhamento muitas vezes acontece por cansaço, por fadiga na fé. Você começa bem, mas quando o resultado demora, a consistência se quebra. É nesse momento que você deve lembrar que Deus não apenas te chamou, mas Ele também te capacita e sustenta. A perseverança é a prova de que você está vivendo pela fé e não pela força das suas emoções. Portanto, a aplicação prática é esta.
Seu propósito não é um mistério a ser desvendado, é uma vida a ser vivida em obediência diária. Comece pequeno, faça a próxima coisa certa e confie que Deus está orquestrando o todo. O caminho do propósito será cheio de obstáculos e você cometerá erros. Haverá momentos de dor e perseguição, mas a nossa esperança e o nosso encorajamento vêm da certeza de que quando nos arrependemos e voltamos para a rota, o próprio Deus trabalha para nos realinhar. Romanos 8, 28, 30 declara o triunfo do chamado. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O bem aqui não é conforto imediato, mas o alinhamento com o caráter de Cristo. Deus usa as derrotas, as decepções e os tempos de espera para nos moldar. O desalinhamento nos ensina a humildade, o sofrimento nos ensina a depender. O que o inimigo usou para te desviar, Deus está usando para te conformar à imagem de seu Filho. Pedro 5,10 nos dá o decreto final de restauração. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. 4 palavras-chave aqui selarão o seu propósito. Restaurará. Deus refaz o que o desalinhamento quebrou. Confirmará. Deus sela o seu chamado, dissipando toda a dúvida. Fortalecerá. Ele te dá a energia espiritual para perseverar. Firmes alicerces. Ele te coloca em um lugar onde você não será mais abalado. Sua autoridade não está em sua perfeição, mas em ser um chamado segundo o seu propósito. Hoje você tem a oportunidade de encerrar a temporada de desalinhamento. Não importa o quão longe você se desviou, a voz do Senhor está te chamando de volta à rota principal. Pare de usar sua energia para justificar seu desvio. Use-a para clamar por realinhamento. A palavra de Deus é a bússola perfeita e o Espírito Santo é o GPS que te guia em todos os seus caminhos. Chegou a hora de orar e declarar o fim do custo do desalinhamento e o início de uma nova temporada de propósito e direção. Feche seus olhos, abra seu coração e receba a autoridade que o Senhor te entrega agora. Senhor meu Deus, Pai de toda a graça, nós te exaltamos e te adoramos. Tu és o arquiteto do universo, o Deus que chama as estrelas pelo nome. Em ti não há falha, nem mudança, nem sombra de variação. Tua sabedoria é infinita e o teu propósito para nós é perfeito e imutável. Reconhecemos a tua soberania sobre o nosso tempo e sobre a nossa vida. Tu és o mestre do mapa, e a ti pertence toda a honra e toda a glória, hoje e para sempre. Obrigado, Deus, porque antes que fôssemos formados, tu já nos tinhas conhecido e estabelecido o nosso chamado. Agradecemos porque teus planos são de prosperidade e não de condenação. Obrigado por não desistires de nós, mesmo quando nos desviamos do caminho. Reconhecemos que tu usas todas as coisas, o bom e o difícil, para nos alinhar ao teu propósito. Louvamos a ti pela tua paciência e pela promessa de que a boa obra em nós será completada. Senhor, nos arrependemos de todo o coração por todas as vezes que nos apoiamos em nosso próprio entendimento. Perdoa-nos por ignorar tua voz, por correr para Tarsis quando tu nos chamavas para Nínive. Perdoa-nos pelo medo que nos levou a caminhos mais fáceis e fora do teu propósito. Neste momento, lavamos nossa mente e coração com o sangue de Jesus, purificando-nos de toda a autossuficiência. Eu libero perdão a todos que tentaram me desviar ou me julgar pelo meu chamado. E peço que o Senhor me liberte de toda a culpa e de toda a condenação que me prende ao passado. Pai, pedimos que a tua luz ilumine os olhos do nosso coração, para que compreendamos a esperança do teu chamado. Encha-nos com o teu Espírito Santo, para que a fraqueza humana não domine a nossa jornada. Dá-nos discernimento
para identificar as distrações do inimigo e as rotas de fuga que nos tiram do propósito. Eu me levanto em autoridade e comando que todo espírito de confusão, atraso e desânimo seja desfeito agora, em nome de Jesus. Que a tua palavra seja a única bússola, o único GPS a ser seguido na nossa vida. Dá-nos a coragem de dizer não ao que é urgente e o foco para realizar o que é eterno. Fortalece a nossa vontade para que possamos perseverar, mesmo quando o resultado não é imediato. Deus de toda a graça, eu declaro realinhamento em todas as áreas da minha vida agora. Que o teu propósito se manifeste plenamente em meu lar, trazendo paz e direção para minha família. Usa minhas mãos e meus talentos no meu trabalho e ministério para realizar as boas obras que preparaste. Declaro que a minha saúde é restaurada e meu corpo é forte para suportar o peso da missão. Declaro provisão financeira abundante e alinhada ao meu chamado, para que eu seja um canal de bênção. Guarda o meu coração e os meus pensamentos para que minha mente permaneça firme em ti. Restaura o que o desalinhamento quebrou, confirma o meu chamado e fortalece cada passo meu. Pai, oramos em acordo com cada irmão e irmã que ouve esta mensagem, buscando o mesmo realinhamento. Unimos nossa voz para declarar que somos geração eleita, chamados para a glória de Cristo. Que o Espírito Santo revele a cada um o seu dom e o lugar exato onde deve atuar. Nós rejeitamos o ativismo vazio e abraçamos a obediência intencional, vivendo pela tua graça. Declaramos que o custo do desalinhamento acabou em nossa vida e em nossa comunidade. A partir de hoje, andaremos na plenitude do propósito, dando fruto que permaneça. Obrigado, Senhor, por nos restaurar, nos confirmar e nos fortalecer. Nossa vida está consagrada à tua vontade e ao teu plano eterno. Recebemos a tua paz, que excede todo o entendimento e a certeza da nossa vitória. A ti seja o domínio, o poder e a glória para todo o sempre. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Se você tomou a decisão de se realinhar com o seu propósito hoje, escreva nos comentários a frase de poder: meu propósito está ativado. Este é o momento de selar seu compromisso. Deixe seu pedido de oração nos comentários e permita que eu e a nossa comunidade de fé intercedamos por você, pedindo clareza e força na sua jornada. Curta este vídeo para que a mensagem de alinhamento alcance mais corações confusos. Compartilhe-o com alguém que você sabe que está gastando energia no caminho errado. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sino para receber todas as mensagens que o Senhor nos entrega para edificar sua vida. Você foi chamado para ser uma flecha certeira. Caminhe na paz e no propósito de Deus.